com a porção do manjar do rei. Nem com o vinho que ele bebia, portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Irmãos, algumas traduções vai dizer que Daniel determinou, ou Daniel resolveu, né? Tem alguma tradução um pouco mais diferente do que isso? Como que está na sua, irmã Marta? Decidiu firmemente, né? Usa aí. Mas algumas traduções vão dizer que Daniel determinou, né? Não se contaminar. Muito bem, irmãos. Oração. Pai, fala conosco pela sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que o Espírito Santo nos direcione a meditar naquilo que o Senhor colocou no meu coração. E que o Senhor possa falar conosco conforme a sua vontade, o seu plano, o seu propósito. Usa-me, Senhor, sou apenas um instrumento na tua mão, Senhor, salmodiado pelo seu desejo, sua vontade. Mas a honra, a glória é tua, Pai. O Senhor pode curar, libertar, transformar. O Senhor não precisa de mim para fazê-lo. Mas eis-me aqui, Senhor, se essa é a sua vontade, me dispõe o seu chamado. Fala ao coração da tua igreja, levanta, fortalece, renova, restaura, pelo poder do Espírito Santo. Eu te faço um pedido, Espírito Santo, quando falo sua palavra, toma os corações e faz a sua vontade, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode tomar o seu assento, aleluia. Igreja, eu estou feliz também. Nós podemos apresentar aqui o nosso irmão Wellington e seu filho Guilherme. Deus, nossos irmãos. Pode ficar de pé, vocês dois, por favor. Também está conosco aqui o pastor Alain da casa, né? O pastor Alain já tem até uma carteirinha lá do profeta. Lá. Deus abençoe, em nome de Jesus. Ele é pastor do Ministério da Assembleia de Belém, mas sempre está aqui com a gente, né? Às vezes ele faz assim, não avisa, nem nada, aparece aqui, nos honra com a sua presença. Como nós vamos receber os irmãos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor, vamos cumprimentar os nossos irmãos. Visitante, seja bem-vindo. Tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo que essa igreja ama você. Deus te ama e eu te amo, e assim queremos viver. Deus te ama e eu te amo, visitante, volte outra vez. Amém, Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Amada igreja do Senhor, a palavra que Deus tem colocado ao meu coração, eu quero pegar um gancho no versículo 8. No versículo 8 do capítulo 1 de Daniel, na parte que diz: Daniel, porém, decidiu não se contaminar. Decidiu não se contaminar. Diga comigo, decidiu. Essa palavra decidiu, ela fala sobre uma sentença tomada dentro do coração. Uma decisão dentro da alma da pessoa. E quando a pessoa diz assim, eu decido, ela está resolvendo, ela está batendo o martelo. Independente do momento que ela está vivendo, do que ela está vivendo, né? Ela, quando decide, quando ela toma essa decisão, ela delibera essa decisão, essa pessoa agora vai romper com as condições e com o momento para ela conseguir chegar aonde ela determinou, aonde ela declarou. No exemplo de Daniel, não vou entrar na história de Daniel, porque eu tenho um assunto a ministrar, mas vou usar como ponto de partida. No exemplo de Daniel, Daniel é tirado da sua terra, do seu povo, dos seus costumes. Ele é tirado da onde ele vivia e ele é levado para uma outra terra, uma outra cultura, em um outro momento, em outro ambiente. E ali Daniel lhe diz assim: eu me decido. Eu tomo essa decisão de não me contaminar com os banquetes da Babilônia, a viver uma vida santa, uma vida diferenciada, uma vida diferente. E Daniel poderia muito bem se acostumar àquela terra, ele poderia se adaptar àquela terra, ele poderia viver conforme aquela terra vivia, como diz um provérbio popular, dançar conforme a música. Mas Daniel não, Daniel diz assim: eu estou numa terra diferente, no meio de um povo diferente, costumes diferentes, mas eu decido no meu coração que eu vou viver diferente desse povo, não vou me contaminar. E a partir dessa decisão,
mesmo diante de tentações, mesmo diante de provações, mesmo diante de complô contra Daniel, mesmo diante de perseguições, Daniel, ele foi até o fim naquela decisão, e ele foi de fato um homem vencedor. E por causa disso, a Bíblia fala que houve um espírito de excelência na vida de Daniel, porque ele decidiu e cumpriu conforme o seu propósito, indo até o fim. Quer dizer, decidir, irmãos, é romper, decidir é cortar, decidir é levantar-se contra a própria condição que você está vivendo no seu momento. Eu gostaria aqui, irmãos, de falar uma mensagem de Deus, pregar uma mensagem de Deus para a tua vida, ministrar algo do Senhor aqui, baseado nesse tema. Eu decido mudar a minha vida. Você, nessa noite, pode declarar essa palavra. Não sei o que você está enfrentando, o que você está vivendo, qual é o momento da tua vida, mas você pode declarar isso. Eu decido mudar a minha vida. Quem pode fazer isso? Vamos fazer junto? 1, 2, 3. Eu decido mudar a minha vida. Mais forte. 1, 2, 3. Eu decido mudar a minha vida. Eu gostaria nessa noite de meditar com a igreja rapidamente em 4 exemplos da Bíblia, porque o assunto da palavra de Deus é a Bíblia, o assunto dentro da igreja é a Bíblia. A Bíblia é o maior legado, o maior exemplo que Deus nos deixou para romper com as nossas condições e para romper com o momento que nós estamos vivendo. Eu gostaria de dar 4 exemplos. O primeiro exemplo é uma prostituta, que ela vai romper com a sua condição de vida, ela vai romper com a sua história. O segundo exemplo que eu vou dar aqui é de um jovem de família muito pobre, de uma família muito simples, de uma família muito humilde, uma família pobre, mas agora ele vai romper e ele vai se tornar um grande rei na história. O terceiro exemplo que eu quero dar é o exemplo de um homem cego, que ele tinha uma limitação física, e ele tinha uma dependência muito grande que alguém fizesse algo por ele, mas ele vai romper com a sua história, com o seu momento, e vai viver um grande milagre. O quarto e último exemplo que eu vou deixar é um filho pródigo, que fez tudo errado, que perdeu tudo, e se encontrou em uma miséria muito grande, e pensou que era o fim, mas ele disse: eu vou romper, e ele viveu ainda o melhor de Deus, mesmo depois de chegar no fundo do poço. Com essas 4 histórias e 4 exemplos, se você pegar esses 4 exemplos e aplicar na tua vida, eu não sei o que você está vivendo no agora, eu não sei o que você está vivendo, talvez você está vivendo um momento muito difícil, talvez você está vivendo um momento muito complicado, mas se você crer nessa palavra, ouvir e praticar a palavra de Deus, você também vai voltar aqui e vai dizer: eu ouvi a palavra, eu rompi com o meu momento, porque eu tomei uma decisão de mudar a minha vida em Cristo, e Jesus vai te dar vitória. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Qual é o primeiro exemplo, pastor? O primeiro exemplo é a história de uma prostituta chamada Raabe. Raabe na Bíblia, irmãos, era uma mulher do pecado, uma mulher prostituta. A Bíblia fala que ela vivia no pecado. Eu não sei o que levou ela a essas condições. Eu não sei quais foram as dificuldades que ela enfrentou, quais foram as maldições hereditárias que ela enfrentou. Eu sei que ela habitava em Jericó, e Jericó não temia a Deus, Jericó não servia a Deus, ali havia o pecado, e ela se encontrava nessas condições. Mas um dia apresentou-se a ela uma oportunidade de mudança. A Bíblia fala que 2 espias enviados por Josué, estavam ali no bordel dela, na casa dela, em que aquelas pessoas que ali estavam, eles se esconderam ali, para que não fossem encontrados pelos guardas de Jericó. Eles estavam espiando Jericó para tomar Jericó, conforme a promessa que Deus havia dado a Josué e a Moisés. Então a Bíblia nos mostra que aquela mulher notou que aqueles homens eram diferentes. Eles não eram como as outras pessoas que ali estavam. Neles havia algo diferente, neles havia algo de Deus. E a Bíblia diz que enquanto os guardas procuravam, ela se dispôs a esconder aqueles 2 espias. Ela não só escondeu aqueles 2 espias, mas também direcionou eles para que eles encontrassem um caminho de saída de Jericó. E quando ela fez isso, ela fez uma aliança com aqueles homens. Ela fez uma aliança com eles dizendo: não vos esqueça de mim e da minha casa. Do bem que vos fiz
diz hoje, vos escondendo, vos livrando, vos guardando, vos direcionando. Mas quando vocês vierem, porque ela sabia que o povo de Deus ia tomar Jericó, que os dias de Jericó estavam contados, ela já havia feito essa leitura, ela já havia entendido isso, e ela disse assim: mas quando Deus vos entregar a cidade de Jericó, lembra de mim, lembra também da minha casa. Irmão, veja como uma aliança com Deus, veja como uma aliança com o Senhor, com uma aliança com a presença de Deus pode romper a nossa condição. Às vezes uma aliança que você faz com Deus, um tratado de fé, um propósito de decisão, eu decido fazer algo diferente. Ela fez essa aliança, e a Bíblia fala que eles disseram: olha, deixa um cordão sobre a tua janela, deixa esse cordão como um sinal de aliança com Deus. Esse cordão, ele será uma marca da nossa aliança, e quando então nós tomarmos Jericó, Deus poupará a tua casa e a tua família. O que me chama a atenção, irmãos, que essa mulher era uma mulher prostituta, uma mulher que não é de ninguém, que ninguém ajuda, que ninguém tem algum tipo de consideração. As pessoas não ajudavam ela, as pessoas não se preocupavam com ela, ela era até defamada diante das pessoas, mas essa mulher conseguiu romper de uma forma tão forte, tão importante, que nós vamos encontrar no mural da fé de Hebreus capítulo 11, nós vamos encontrar entre nomes como Abraão, entre nomes como Davi, entre nomes como Noé, entre nomes como Sansão, juiz de Israel, entre nomes de grandes heróis, de homens que fizeram coisas tremendas. Nós vamos encontrar também o exemplo de Raabe, uma mulher prostituta, uma mulher gentia, uma mulher que não era filha da promessa. Mas por que nós vamos encontrar o nome dela lá? Porque ela rompeu com o momento que ela estava vivendo, ela decidiu romper. E não é só isso, eu não encontro o nome só dela, só no mural da fé, mas eu vou encontrar o nome dela na genealogia de nosso Senhor Jesus. Ela fez parte dessa genealogia por causa da mudança que ela decidiu fazer, por causa da mudança que ela realizou. Ela vai se tornar mãe também dessa raiz que nos trouxe Davi, que nos trouxe o nosso Senhor Jesus, a qual será rei para sempre sobre Israel e sobre todo o povo de Deus. Então ouça bem o que o Espírito Santo está falando. Eu não sei o que você está vivendo agora, eu não sei qual é o momento que você está vivendo agora, mas pelo poder da palavra de Deus e pelo poder de uma decisão, pelo poder de uma aliança correta, quebra as alianças ruins, quebra as alianças que te afastam de Deus, quebra as alianças que traz traços malignos no seu caráter, que traz traços malignos na sua vida. Quebra essas alianças más e faça aliança com Deus, porque Deus vai colocar o teu nome entre grandes. Quem acredita nisso? Deus vai colocar o teu nome entre grandes, e da tua semente vai nascer pessoas ungidas e abençoadas por Deus. Quem acredita nessa palavra, dá um grito de glória a Deus. O segundo exemplo que eu trago aqui é o exemplo de história que nos deixou Davi. Davi era de uma família muito pobre, Davi era de uma família simples. A Bíblia fala que Davi cuidava de ovelhas rejeitadas. A Bíblia fala que Davi cuidava de ovelhas rejeitadas. O dia que Samuel foi visitar Jessé, o belemita, a Bíblia fala que Jessé não tinha quem cuidasse das ovelhas, não tinha um empregado para colocar lá. A Bíblia fala que Davi, sendo menor, ele foi cuidar das ovelhas para que os irmãos se apresentassem a Samuel. Que pai que deixaria o seu filho de fora de uma festa solene? No mínimo ele não tinha quem deixar, mas ele precisou deixar Davi. Davi ficou ali cuidando das ovelhas, obedecendo seu pai. A Bíblia nos fala que Deus já tinha contemplado Davi, Deus já conhecia Davi. A Bíblia nos diz que o que o ambiente falava para Davi é que era melhor ele não fazer nada. Porque se Davi fizesse a leitura natural da cena, do cenário, quando ele vai lá diante de Golias, quando ele chega lá que Golias está afrontando Israel, se ele faz uma leitura do cenário, o que o cenário falava para ele? Falava assim para ele: não faça nada, porque gente muito mais poderosa do que você está com medo, porque gente muito mais influente do que você está com medo. Não faça nada, porque gente muito maior do que você está com medo, mais poderosa do que você está com medo. Quem é você diante de Saul?
Saul era rei, Davi era um pajem de armas, um tocador de instrumentos. Quem seria Davi? Pastor de ovelhas? Um músico, instrumentista? Quem seria Davi? Um pajem de armas? No mínimo um soldado? Quem seria Davi? Quando Davi chega, Jonatas, o príncipe, está recuado. Abner, o capitão, está recuado. Saul, o rei, está dentro da tenda e nem quer sair para fora. O mais alto de Israel, mais forte de Israel, Saul, estava dentro da tenda recuado. O que o ambiente fala para Davi? Não faça nada, porque gente mais poderosa do que você está comigo. Às vezes você vai se encontrar com uma situação que para você romper, você vai ter que ter a coragem de fazer o que ninguém ainda fez. O que ninguém, que muitas das vezes tem mais nome, mais reconhecimento, mais autoridade, vamos dizer assim, humanamente falando, posições mais elevadas, aquela pessoa não tem coragem de fazer, mas você vai ter que fazer alguma coisa. Você vai ter que fazer a diferença para você romper com o teu momento, para você romper com a tua situação. Para você romper, muitas vezes você vai ter que correr quando a multidão anda. No caso de Zaqueu, a multidão andava, Zaqueu corria, subia numa figueira brava. Às vezes a multidão está andando, ninguém tem coragem de fazer algo diferente, mas alguém precisa fazer algo além. Algo além. Deus não te chamou para você ser mais um. Deus não chamou você para você ser eco. Deus chamou você para ser voz. Deus não chamou você para fazer o que todo mundo faz, por que Deus chamaria mais um para fazer o que todo mundo faz? Deus não te chamou para fazer o que todo mundo faz, Deus chamou você para ser diferente. Deus chamou você para ter coragem de fazer algo que muitos grandes não fizeram. E a grande graça de Deus na vida de Davi é essa. A grande graça de Deus na vida de Davi é essa, que Davi não é comum. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi é aquele que vai quando as pessoas recuam. Davi é aquele que ele se afirma quando as pessoas estão balançando. Davi é aquele que encara quando todo mundo está fugindo. E é isso que fez Davi romper. Davi rompeu porque ele fez algo diferente. Ele decidiu dizer: eu vou. Ele perguntou se dará ao homem que enfrentar esse gigante, esse incircunciso. Davi nunca chamou Golias, nem de Golias e nem de gigante. Davi era um incircunciso, um homem sem aliança. Quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos de Deus vivo? Aqui Davi está dizendo: eu tenho aliança, esse homem não tem. Eu tenho aliança, esse homem não tem. Uma aliança com Deus faz toda a diferença. Deixa eu ver quem já fez uma aliança com Deus aqui. Sempre que o inimigo vier diante de você, lembre-se: eu tenho aliança. O que mudou a história de Raabe foi ela fez uma aliança. Davi também reconheceu: este homem que está afrontando não tem aliança com Deus, eu tenho aliança com Deus. Então a Bíblia fala que Davi enfrentou Golias. Ele perguntou: que se dará o homem que tirará a afronta deste circunciso filisteu sobre o povo de Deus? Alguém disse assim: olha, o homem que assim fizer a sua casa será isenta de qualquer tipo de imposto. Ele ainda receberá riquezas e bênçãos. E ele ainda vai se casar com a filha do rei. Ele vai se tornar herdeiro do trono do rei. Davi disse assim: pois diga ao rei Saul que eu irei enfrentar esse Golias. Aleluia! Qual é o Golias que está diante de você? Qual é o Golias que está fazendo você viver uma situação difícil, implacável, que você pensa que vai terminar assim? Qual é o Golias? Você precisa nessa noite se levantar. Você precisa nessa noite descer na presença de Deus. Você precisa nessa noite dizer: eu vou romper. Reconhecer o poder que tem uma aliança com Deus. Reconhecer a diferença que há naquele que tem uma aliança com Deus. Malaquias 3,18 diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo: há uma grande diferença entre aquele que tem aliança com Deus e aquele que não tem aliança com Deus. Você tem uma aliança. Davi rompeu, e mesmo sendo de uma família muito pobre, mesmo sendo apenas um jovem, um adolescente, um menino, a Bíblia fala que Davi venceu o gigante, venceu os desafios, se tornou o maior rei que Israel já teve. O maior rei de Israel, a qual a Bíblia fala que o
não sairá da sua mão. O cetro do seu reino não sairá da sua mão. Nunca faltou a Davi herdeiro ao trono. E da raiz de Davi, da raiz de Jessé, da raiz de Davi nasceu Jesus Cristo de Nazaré, o rei absoluto de seu tempo. O homem mais amado de seu tempo e mais respeitado. Gritavam: viva Saul pelos seus milhares, mas viva Davi pelos seus 10 milhares. O homem mais amado de seu tempo foi Davi. Por quê? Porque ele rompeu. Porque ele rompeu. O momento que você está vivendo agora não determina o teu fim. O momento que você está vivendo agora não determina o teu futuro. Você pode estar agora num vale, você pode estar agora passando por um caminho estreito, você pode estar agora passando pela maior dificuldade. Talvez você está terminando o ano dizendo quantos sonhos frustrados. Talvez você está terminando o ano e não sabe nem como que você vai fazer. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer: não é o fim. Você ainda pode viver o melhor de Deus se você dizer: eu decido mudar, eu decido mudar, em Cristo eu decido mudar. Terceiro exemplo que eu encontro na Bíblia, que o Espírito Santo revela ao meu coração de falar nessa noite, é o cego de Jericó. Ele tinha limitações físicas. O cego de Jericó, ele não podia enxergar. E a Bíblia fala que ele estava à beira do caminho, mendigando, pedindo alguma coisa, pedindo uma ajuda. Segundo os historiadores, ele tinha uma capa dada por Roma que dava liberação para ele ficar ali, pedindo esmola. Pedir esmola ali. Algo como um alvará. Você pode ficar aqui pedindo esmola. Porque naquela época existia muito preconceito com aqueles que tinham deficiência. E ele estava ali, pedindo esmola. Qual era a visão dele? Visão de uma manhã para ele. Todo dia alguém me trazer aqui para me pedir esmola de novo. Um dia eu ganho pouco, um dia eu ganho um pouco mais. Um dia eu não ganho nada, e assim eu vou viver minha vida. Mas um dia ele escutou um tropé. Ele escutou um barulho maior. Ele escutou um barulho diferente. E esse homem aqui, ele faz uma leitura do momento que ele está vivendo. A gente não pode perder a sensibilidade, irmão. A gente não pode cair na rotina e pensar que todo dia é igual. Mas a gente tem que estar sensível, com o coração pronto para entender o momento que Deus nos proporciona uma oportunidade de viver algo novo. Algo novo, algo diferente. Existe um provérbio chinês que diz assim, que existem 3 coisas que vêm, passam e não voltam mais. Primeira palavra dita. Você fala uma coisa, você pode até pedir perdão. Depois que você falou, já falou. Você pode se arrepender, pedir perdão, mas já falou. A flecha que sai do arco, uma vez que ela sai do arco, ela vai atingir o seu objetivo. Não tem como fazer ela voltar. Ela saiu do arco, ela vai. Assim também com a oportunidade perdida. Você pode até ter uma oportunidade semelhante, mas aquela oportunidade você pode perder ela pode passar e não voltar. Naquele momento ele escutou um tropé, as pessoas caminhando ali, e logo ele se levanta e pergunta, ele sai meio que sem caminho, e pergunta alguém pergunta, quem ele está passando aí? Porque tinha uma comitiva, tinha uma multidão, e ele pergunta, quem está passando aí? Alguém diz assim para ele, olha, é um profeta de Nazaré. É um profeta de Nazaré. E logo ele faz uma leitura, entende, ele já devia ter ouvido falar algo sobre Jesus, e ele começa a clamar, dizendo, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A tua voz, ela precisa ser mais alta do que a voz do opressor no teu coração. A voz que o Espírito Santo te deu, ela precisa ser mais alta do que a voz do opressor no teu coração. Porque sempre que você for levantar para fazer alguém, algumas vozes vão gritar. Sempre que você for se levantar para fazer algo novo, algo diferente, algo que ninguém fez, para você inovar, para você ousar, sempre vai ter vozes tentando gritar. Essas vozes que dizem assim, olha, fulano fez e não deu certo. As vozes que dizem, se você fizer, você vai chamar a atenção de gente que vai querer te prejudicar. Se você se levantar, você vai passar vergonha. Você não vai conseguir. Sempre vai ter vozes dizendo, você não pode, você não consegue, você não deve. E essas vozes, às vezes, pastor Alan, ela é muito alta. Essas vozes, às vezes, elas são entorpecedoras, elas são gritantes. E elas dizem, não
vai, não faz, não consegue, você não vai fazer isso. Eu não é assim, eu vou abrir um negócio, já tem um monte de voz dizendo, você vai perder dinheiro. Eu vou começar a cuidar do meu ministério, vou ser pregador. Já vai ter gente que vai dizer assim, olha, as portas vão se fechar, as pessoas não vão aceitar a sua pregação. Eu vou louvar um hino, nunca vou vir na igreja, vou louvar um hino. Você vai passar vergonha. Sempre tem uma voz do inimigo dizendo para você não fazer. Só que a voz de Bartimeu, ela foi mais alta do que as vozes dos opressores. Ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém dizia, ele não pode te atender. Se cala, ele não pode te atender. Mas a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, gritando mais alto. Mais alto do que? Do que a primeira vez que ele falou, não só isso, há uma revelação do texto. Não, ele não gritou mais alto, gritando mais alto, a Bíblia diz. Ele não gritou mais alto do que a primeira fala que ele falou apenas, mas ele gritou mais alto do que as vozes que diziam para ele não gritar. Ele falou mais alto. O inimigo pode até falar que não, mas você tem que falar mais alto do que ele. E você tem que dizer sim. Ao mesmo tempo que a incredulidade diz que não, a dúvida diz que não, a perseguição diz que não, os caluniadores dizem que não. Grite mais alto, clame mais alto. Eu vou romper, eu vou viver algo novo na minha história, eu vou viver algo novo na minha vida. Olha o Espírito Santo revelando, é você vindo para o culto da glória a Deus. Mas quando você chega em casa, é uma luta dentro da tua casa. O inimigo dizendo que não. Grite mais alto no culto. Grite mais alto na adoração. Deixa o inimigo falar o que ele quiser. O importante não é que ele não fale o que ele fala. O importante é que a tua voz seja mais alta do que a dele. O importante é que a tua voz ela seja imperativa. A sua voz ela seja direcionada ao céu. Irmão, quem não pode te ajudar não está habilitado em te calar. Quem não pode te ajudar não está habilitado a te calar. Quem não pode fazer alguma coisa por você, quem não pode te ajudar, quem não pode estender a mão, não está habilitado a te calar. Sabe por quê? Porque a voz de Bartimeu não era para os seus inimigos. A voz de Bartimeu estava direcionada, endereçada em Jesus. É a mesma coisa de Bartimeu, quando eles falavam lá no crânio, ele clamava mais alto, tipo dizendo assim, não é com você que eu estou falando, eu estou falando com quem pode me ajudar. O meu assunto aqui não é com você, o meu assunto aqui é com Jesus, filho de Davi. E ele clamava mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Eu já vi na Bíblia pessoas buscarem a Jesus e nem sequer falar alguma coisa para Jesus. Jesus ir lá e atender ele. Eu vi na Bíblia a mulher que o Espírito Santo tocou e Jesus parou, alguém me tocou. A mulher não precisou falar nada. Agora imagina um homem gritando. Será que Jesus não ouviu na primeira, na segunda vez? Ele ouviu, mas por que Jesus não aprendeu? Porque Jesus queria deixar um exemplo para nós. Um exemplo de persistência, um exemplo de perseverança, de alguém que insiste. Eu não sei quais são as suas condições hoje. O que é o momento que você está vivendo? Talvez uma enfermidade. Como Bartimeu, talvez tenha alguém enfermo. Talvez tenha alguém enfermo na tua casa. Eu não sei qual é o que você está enfrentando, mas Bartimeu me ensina que eu devo continuar crendo. Mesmo quando as vozes do opressor dizem que eu não vou conseguir. Mesmo quando o diagnóstico humano diz que não. Continue lutando até o fim. Deus tem um propósito para você. Continue clamando. A Bíblia fala que então Jesus parando. Nem a morte pode parar Jesus. Nem os fariseus podem parar Jesus. Mas o clamor de Bartimeu fez Jesus parar. Jesus parou e disse assim, traga aquele que vem clamando. E a Bíblia fala que aquelas pessoas foram lá e disseram, tenha bom ânimo, porque ele te chama. E a Bíblia diz que Bartimeu se apresentou. Na hora que ele foi se apresentar, ele jogou a capa. Bartimeu jogando a capa foi. Quando ele joga a capa, ele ainda estava cego, mas ele estava dizendo, eu já recebi meu milagre. Eu já recebi o meu milagre. Jesus me mandou chamar, pronto, o meu milagre já está na mão. E quando ele se apresenta, Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? E Bartimeu diz assim, Senhor, eu quero ver. Eu quero ver. Então veja, a tua fé te salvou. Quando ele fala assim, veja, a tua fé te salvou, Jesus me ensina que a fé que estava em Bartimeu era essa. Eu vou clamar, ele vai me ouvir, vai me escutar, eu vou receber o meu milagre. Bartimeu já tinha desenhado o milagre na mente dele. Bartimeu já tinha uma visão, já tinha um pensamento, vai ser assim, assim, assim. Eu não sei se foi do jeitinho que ele pensou, mas eu sei que ele já tinha uma base.
Ele acreditava. Assim é você. Você pode nessa noite, por um momento neste culto, fechar os seus olhos aí. Feche os seus olhos aí. Veja o momento que você está vivendo, o milagre que você precisa, e desenha no teu coração. Como que vai ser o teu milagre? Isso é para alguém voltar a sonhar. Talvez você está aqui nessa noite e está pedindo a Deus: Deus, eu quero minha casa. Deus, eu quero que o Senhor assine aquele documento para mim, me dá vitória para mim te honrar, te glorificar pelo meu milagre. Então nessa noite creia, desenha no teu coração como que vai ser, principalmente agora nesse próximo ano, seus projetos, seus sonhos. Jesus disse para Bartimeu: vai em paz, a tua fé te salvou. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a certeza daquilo que se espera. Sabe o que é fé? Fé é acreditar mesmo quando eu não vejo, porque o crente não anda por vista, mas ele anda pela fé. Se alguém já desenhou aí o seu sonho, a sua vitória, então acredita, jogando a mão para cima e dando um grito de glória a Deus nessa noite, porque o Deus que realiza sonhos está mexendo. Oh, labaxara macanda, lavasturi me calabraxa. Dalabasteri me canda, labraxai. Diga comigo: eu decido mudar minha vida. Irmãos, olha para a palavra de Deus. Esse exemplo eu deixei para o final. Filho pródigo. Filho pródigo foi um rapaz que ele disse assim: pai, dá o que é meu, que eu quero viver minha vida. E o pai, a Bíblia diz que ouviu o filho. Ele não precisava ouvir, porque só era repartido os bens quando o pai morria. Então ele não precisava, mas o pai vai lá. A Bíblia fala: reparte entre eles. Quer dizer, ele repartiu entre os filhos. Só que um decidiu ir embora. O pródigo decidiu ir embora. Ele pega quem é dele, vai para uma terra longínqua. A Bíblia fala que veio uma crise naquela terra. Ele gastou o que tinha. E veio uma crise, uma fome tão grande que ele vai se encontrar no estado cuidando de porcos. E a Bíblia fala que ele desejava comer aquilo que os porcos comiam, mas nem isso davam a ele. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia não fala, irmão, que ele comia a comida dos porcos, não. A Bíblia fala que ele desejava, isso é, nem comida de porco davam para ele. Quem está entendendo? Diga amém. Nem a comida dos porcos deixava ele. Quando ele está vivendo esse momento, esse caos na vida dele, ele cai em si e lembra da casa do pai. Porque tem gente que é assim, irmão. Tem gente que está com uma luta e está dizendo assim: como que eu pude desperdiçar as bênçãos que eu tinha? Eu acredito que uma das piores dores é essa, pastor. Igreja Profetas da Última Hora. Uma das piores dores é a pessoa dizer assim: eu tinha isso, eu tinha aquilo outro. Estava cercado de oportunidades, estava vivendo um momento incrível. Só que por ignorância, por arrogância, por tolice, por um sentimento banal, eu fui lá e joguei as bênçãos fora. Eu perdi a bênção. Aí a pessoa lá se encontra numa situação tão terrível. Pessoas, que eu estou dizendo, pessoas que podem ter perdido família, casamento, pode ter perdido contato com filhos, pode ter perdido um bom emprego, tinha um bom emprego, perdeu tudo, se encontra lá no caos, sentindo vontade de comer a comida dos porcos, mas nem isso dava para ele, nem comida de porco dava para ele. Aí a pessoa pensa: acabou, perdi. Só tem uma boa notícia para te dar, uma palavra de Deus para a tua vida. Você quer ter vindo num lugar, carregou lugares altos, e caiu, e foi feio o tombo. Tem gente que passou e disse: acabou, não tem mais jeito, não tem mais jeito não. Então, a palavra de Deus para você: ainda tem esperança, ainda tem jeito. A Bíblia fala: enquanto a vida há esperança. E olha que um conselho de Deus para você, se não me falha a memória, é Lucas 15:18. Ele diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. O poder da decisão. Interessante. Pensar que ele não disse assim: eu vou esperar meu Pai vir me buscar. Meu Pai vai vir aqui e vai me levantar. Não, eu estou esperando meu Pai vir aqui me levantar. Foi isso que ele fez, sim ou não?
Não. Ele diz assim: ó, meu irmão vai lembrar de mim, meu irmão vai pegar a carruagem, os cavalos, vai vir que meu irmão vai me levantar. Ele ia ficar lá, junto com os corpos. O irmão dele era a última pessoa que ia lá ajudar. Não foi. Ah, eu vou esperar porque o meu pastor vai vir que me levantar. Não, o presbítero vai vir que me levantar. O levita. Não, ele disse: levantar-me, eu. Porque, irmão, quem conhece o calor do fogo é o fundo da panela. Quem sabe o que ele estava passando era ele. E mesmo, sim, seria válido alguém lá levantar ele. Seria muito bom. Mas não é isso que o texto mostra. Em algumas situações, alguém vai lá e levanta alguém. Mas na situação dele, ele precisava se levantar. Talvez tenha alguém que está dizendo assim: ó, vou esperar alguém que jogar, né? Que no caso de Jeremias, jogar os trapos em corda para me levantar do poço. Talvez tenha alguém esperando, que nem José, os irmãos tiraram do poço. Aí quando José está feliz, os irmãos tirou do poço, não, eu te amo para te vender agora, como escravo. Não, irmão, eles não estavam. Ele disse: eu vou me levantar. É você. Se você perdeu, se você tomou decisões erradas, se você errou, se você falhou, você se encontra numa situação que você diz assim: não tem mais nada, não tem mais jeito, é você. Não espere alguém fazer por você o que você precisa fazer. Não espere Deus fazer por você o que você precisa fazer, porque o meu Deus, ele reage em cima da tua ação. O meu Deus, meu Jesus já morreu por você na cruz. Ele já derramou sangue na cruz. Tem alguém que já dei muito de ensino para batismo. Uma vez uma pessoa falou assim para mim: pastor, eu quero tanto batizar, mas eu não, como o pastor disse que não pode batizar fumando, então eu estou esperando Deus me libertar para depois batizar. Eu falei: irmão, Deus já te libertou. Mas peraí, pastor, fuma ainda? Não, ele já te libertou. Quando que ele me libertou? Ele te libertou há mais de 2.000 anos atrás, quando ele morreu na cruz. Ele derramou o sangue dele lá na cruz, ele libertou você do pecado, libertou você de toda a maldição, e nada mais pode te aprisionar. Então por que eu estou vivendo essa situação? Reclama o seu direito, tome uma decisão, joga fora, não compra mais, não coloca mais na tua boca. Ah, mas se eu passar mal, passe mal um dia, uma semana, 2 semanas, vai passar, porque Jesus já te libertou, o sangue de Cristo já te libertou, e você vai vencer em nome de Cristo. Já venceu, aliás. Levantar-me-ei perante o Pai. O que eu vou falar para o Pai? Dir-lhe a verdade, você é natural, você é verdadeiro. Pai, pequei contra ti e perante o céu. Pequei contra Deus e contra ti, perante ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Nem filho mais eu sou digno de ser. Eu não sou digno mais de ser filho. Faz de mim como um trabalhador. Faz de mim como um dos teus jornaleiros. Me recebe como servo. Eu não sou mais digno de ser chamado filho. Ele chegou lá, ele ensaiou tudo certinho. Quando ele chegou lá, o pai não deixou ele nem falar nada ainda. O pai abraçou ele, beijou ele e disse: eis aqui o meu filho, que estava morto e hoje reviveu. Ô pai, eu peguei contra ti, não sou digno. Faz uma festa para ele, meu filho voltou. Oh, faz uma festa para ele, mata o bezerro cevado. Vamos comemorar, mas pai, eu não sou mais digno, não importa, filho. Você voltou, eu te amo, eu te quero, eu te esperei todos os dias. Aleluia, eu tinha uma festa já preparada, eu tinha um bezerro engordando para a sua volta. Eu estava te esperando. Irmão, Deus te ama tanto, 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 que não há nada que você possa fazer para Deus que vai fazer Ele te amar mais, porque Ele já te ama o máximo que pode se amar. E não há nada que você possa fazer que vai fazer Ele amar você menos. Ele pode ficar triste com as nossas ações, mas Ele não deixa de nos amar. E se nós decidimos dizer: Deus, eu quero recomeçar, eu quero reconstruir, eu quero ser restaurado. E se nós dissermos: Senhor, eu não vou esperar que alguém faça por mim o que eu preciso fazer, eu vou orar, eu vou me santificar, eu vou me humilhar, eu vou andar na sua presença, eu serei correto, serei leal diante de ti, Senhor, porque eu quero uma oportunidade, uma nova chance, a vida, a esperança. O Senhor está com os braços abertos para você.
O Senhor está com braços abertos para você. A igreja cristã evangélica que prega a palavra de Deus, na terra não há uma comunidade, não há um povo que restaure vidas como a igreja. Pessoas que estavam no limbo, pessoas que estavam nas drogas, no alcoolismo, na depressão, pessoas que estavam em estado tão miserável, em uma condição de vida tão decadente, mas não por causa da igreja, mas por causa do Senhor da igreja. Entrou por uma porta dizendo: eu quero Jesus. Eu decido abandonar o mundo, eu decido abandonar o pecado, eu quero Jesus. E a pessoa se rende de coração a Cristo. E assim como o filho pródigo, ela é recebida como filho na casa do Pai. O Pai o restaura, o Pai o restitui. Olha só o que Deus tem feito na tua vida, olha só o que Deus tem feito na tua família, olha só o que Deus tem feito entre nós. Sabe por quê? Porque nós podemos romper com a nossa condição se decidirmos por Cristo. Você pode romper com as suas condições. Você pode romper. E tem gente que tem rompido. Aleluia! E como eu falo assim, parece que é um toque de mágica, mas eu sei que existe um processo. Eu respeito que haja um processo. Talvez tenha alguém que está vindo a Cristo, já se decidiu, a luta está apertada, você ainda não viveu tudo isso. Talvez você não. Eu tenho um amigo meu, já disse aqui, que quando ele entregou a vida para Jesus, ele perdeu tudo. Perdeu tudo, relacionamento, perdeu carro, tinha carro bom, perdeu moto, tinha moto boa, perdeu. Porta fechou e ele disse assim: rapaz, será que eu fiz a coisa certa? Porque parece que piorou, só piorou. Aí ele falava: não sei se eu vou aguentar. Mas ele estava no culto, ele chorava, ele falava em línguas, ele pulava, depois terminava o culto e ele dizia: rapaz, que coisa boa essa. Eu tinha casa, eu tinha carro, eu tinha moto, mas eu não tinha essa alegria, não tinha essa paz. Aí eu disse assim para ele: por isso que você tem que permanecer. Porque Deus vai te restituir, diz para ele: Deus vai te restituir, Deus vai te levantar como empresário. Eu já tinha mostrado para ele. Você vai ser um empresário, Deus vai te levantar. Até a moça que foi embora, eu disse para ele, eles eram namorados, né? Você vai casar com ela, eu disse para ele. Olha que ousadinho. Mas eu falei: porque Deus já tinha me falado. Vai casar, você vai ter filhos. Irmão, e aí depois orava de madrugadinha: Deus, não deixa a palavra dar errado, porque senão eu estou lascado. O menino casou com a moça, que é natural. Tem filhos com ela, tem empresa com eles. Deus devolveu um carro bom, Deus deu, mas primeiro Deus lapidou, primeiro Deus purificou. Sabe, irmão, a gente tem que entender o tempo, irmão, Deus. A gente tem que entender o tempo de Deus, porque a Bíblia fala que há um tempo de derrubar. E há um tempo de edificar. Diga comigo: tempo de derrubar. Diga: tempo de edificar. Já pensou uma coisa, irmão? Está para acontecer naquela terra um tremor. E vai derrubar tudo. E tem um camarada lá investindo no terreno dele, construindo um prédio, construindo um edifício. Daqui tantos dias vai ter um tremor. Ele está lá, edificando. Aí de repente chega o tempo que derruba tudo. Quem está entendendo? Porque ele edificou no tempo de derrubar. Aí depois que derrubou, aí ele está receoso de edificar. Porque vai que acontece de novo, só que agora não vai acontecer de novo. Porque agora é o tempo de edificar. Então a gente tem que ter discernimento para não edificar onde Deus está derrubando. Cuidado, irmão, eu já comprei muita luta tentando edificar onde Deus está derrubando. Eu já vi amigos, né, um amigo colocar papéis lá dentro de casa. Não, vou ajudar ele vai sair dos vícios, vou ajudar ele, vou lá dentro da casa. Só que não era o tempo de edificar, era o tempo de derrubar. Daí a pouco ele roubou tudo que aquele cara tinha. Quem está entendendo? Diga bem. Eu estou ajudando aonde Deus não dá. Estou colocando a mão onde Deus está tratando. Quem está entendendo? Cuidado. Antes de fazer alguma coisa, até para isso você tem que pedir, até para pregar você tem que pedir direção de Deus. Até para ir fazer a obra, tem que ter a direção certa, o lugar certo que Deus está te enviando. A Bíblia fala que o Espírito do Senhor impediu Paulo de ir para um lugar e enviou ele para outro, porque não era para ele, ali não era ele. Tem gente que está investindo aonde Deus está derrubando. Quem está entendendo? Cuidado para não edificar no tempo que Deus está derrubando, amassando o vaso. Eu falei para ele: é o tempo de Deus te amassar. Daqui a pouco vai chegar o tempo de Deus edificar. Então, se você decidiu e está vindo, e parece que não está dando certo, parece que eu estou indo para ele, estou fazendo campanha e vou servir a Deus, mas está na luta, a porta fechou, e tantas batalhas, entenda, Deus está te amassando. Entende
o processo, não abandona a fé no meio do percurso, do processo, porque daqui a pouco vai estar tão quebrado que agora Deus vai dizer: pronto, agora está pronto para me fazer do meu jeito. Aí Deus vai começar a restaurar, Deus vai começar a edificar. O que não dava certo vai dar certo, a porta fechada Deus vai abrir. Você vai estar com o sentimento lapidado, preparado para entender o processo de Deus. Vai ser tão grande, ninguém mais vai poder impedir, porque você vai estar moldado, preparado por Deus para acontecer esse milagre. Porque até bênção se torna maldição se a gente não estiver no tempo certo. A gente não sabe lidar com aquilo. Eu já vivi isso. Não está preparado para tanta coisa que Deus está mandando. Aí Deus diz assim: não, eu vou te moldar, eu vou te ensinar para te preparar no momento certo, você saber lidar com aquilo que eu tenho para você. E parece que não é bom, mas é muito bom. Porque o deserto é o lugar que Deus ensina o crente. É muito bom quando você fica face a face com Ele, em cima do Monte Sinai, só você. E Deus está levando alguém para esse momento. Então insista, persevere. Daqui a pouco vai chegar a honraria de Deus, vai chegar a vitória de Deus. Fique de pé na presença do Senhor. Quero orar com a igreja. Aleluia. Aleluia.